Então, assim, quem é que pode interpretar a Sagrada Escritura? Quem é que tem o dever de trazer o pleno sentido, o correto sentido daquele texto, daquela tradição? Somente o magistério da Igreja. Eu já ia perguntar aonde é que está na Bíblia que o Papa e os cardeais, os demais cardeais, são os únicos que têm autoridade para interpretar a Bíblia, mas como o próprio padre falou, não precisamos responder tudo pela Bíblia. Eu convido você a ficar até o final do vídeo, porque está muito bom. E aí, quem tem o poder de interpretar a Bíblia Sagrada? Segundo o padre, ele diz que o único que pode interpretar as Escrituras Sagradas é o Papa ou as lideranças da Igreja. Seria isso mesmo? O pastor Eleazar Domini, ele responde. Então fica até o final do vídeo e já chega aí deixando o seu like, se inscreve e deixa também o seu comentário. Que Deus te abençoe. Lê aqui, parágrafo 85. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida, ou seja, a Bíblia ou a tradição, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiada aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, o Papa. Então, assim, quem é que pode interpretar a Sagrada Escritura? Quem é que tem o dever de trazer o pleno sentido, o correto sentido daquele texto, daquela tradição? Somente o magistério da Igreja. É por isso que a Igreja nunca aconselhou, nem vai aconselhar, que cada cristão pegue a Bíblia e saia interpretando de qualquer forma. Você pode rezar com a Bíblia, claro. Você pode ler, ou melhor, você deve ler. Você pode rezar com ela, pode fazer uma reflexão, pode tirar uma lição para a sua vida, mas interpretar o texto somente o magistério. Para quê? Para que não haja contradições. Por que é que existem tantas seitas por aí, cada uma dizendo que é cristã? Porque cada homem, cada mulher abre a Bíblia, se acha iluminado pelo Espírito Santo e começa a interpretar. Então cada um se sente no direito de fundar a sua doutrina, a sua igreja, a sua religião. Quanto a nós católicos, nós perseveramos apenas em uma interpretação, aquela que a Igreja nos oferece por meio dos seus pastores. 86. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, piedosamente escuta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe, e deste único depósito da fé, obtém tudo o que nos propõe, para ser acreditado como divinamente revelado. Então assim, sublinha aqui, ó. Quem é que ensina para nós o texto da Sagrada Escritura? O magistério. Porém, parágrafo 86, tal magistério não está acima da palavra de Deus. Ou seja, o Papa e os bispos em comunhão com ele, juntamente com os sacerdotes, dos diáconos, eles só podem ensinar aquilo que a palavra de Deus afirma. O magistério não pode dizer assim, não, agora nós vamos decidir uma coisa diferente do que está escrito na palavra de Deus, diferente daquilo que Jesus ensinou. Não, não. Eu já ia perguntar aonde é que está na Bíblia que o Papa e os cardeais, os demais cardeais, são os únicos que têm autoridade para interpretar a Bíblia, mas como o próprio padre falou, não precisamos responder tudo pela Bíblia. Então fica uma situação realmente difícil. O padre ele termina dizendo que é difícil por isso conversar com os protestantes, porque os protestantes, para eles, tudo está na Bíblia. Bom, eu diria que é difícil realmente, na verdade, conversar se você tiver apenas uma mentalidade formatada dessa forma. E olha, só o Papa e os cardeais eles têm autoridade para interpretar a Bíblia. Como se Deus ele se limitasse a um grupo de pessoas para transmitir a sua palavra, para dar o entendimento. Quer dizer, se uma pessoa simples, humilde, mesmo que não tenha feito teologia, mesmo que não tenha o magistério da igreja, se ela senta e pega este livro sagrado e começa a estudar
ela não tem a capacidade de entender o que Deus pretende transmitir para a sua vida, uma pessoa simples que não tenha feito faculdade de teologia, uma pessoa simples que não tenha o magistério da igreja, ela não pode ler a palavra de Deus e interpretar conforme Deus fala ao seu coração. Isso é bastante preocupante e limitador, não é? Porque eu tenho que ficar fechado dentro daquilo que já foi estabelecido. Então, assim, a interpretação que foi dada é essa. E aí a gente já começa a pensar, a refletir. Por exemplo, hoje nós temos um Papa e nós temos um grupo de cardeais que interpretam a Bíblia e dizem, essa aqui é a interpretação desse texto. Daqui a alguns anos a gente pode ter um outro Papa com outro grupo de cardeais que podem chegar e dizer assim, não, essa interpretação está errada. A interpretação certa é essa daqui, e aí vamos dar uma interpretação. Então a interpretação bíblica ela vai sofrendo alteração, mutações e ela vai se diferenciando ao longo do tempo. Basta que um Papa junto com um grupo de cardeais autorizados por Deus, segundo o que o padre falou, eu não encontro respaldo aqui para isso, mas ele disse que não precisa da Bíblia para... Enfim, então é muito difícil você ter uma interpretação da Bíblia. O padre... ele chega a mencionar assim, os protestantes, cada um interpreta de um jeito diferente, por isso você vai ter diversas igrejas. Ora, quer dizer que todos os papas que existiram ao longo da história, todos eles, junto com seus cardeais, interpretaram a Bíblia da mesma forma? Então eu posso até não ter diversos ramos diferentes que acreditam de formas diferentes, mas eu tenho, talvez, ao longo da história, vários homens reunidos com seus, vários papas reunidos com seus cardeais que interpretaram a Bíblia da sua maneira e isso teve que ser aceito apenas por um grupo, né? A maioria, a igreja teve que aceitar. Então, assim, eu tenho um líder que diz uma coisa e todo mundo tem que aceitar porque ele interpretou daquela forma. Daqui a alguns anos eu tenho outro que diz uma outra coisa, então todo mundo tem que aceitar porque esse outro grupo diz a mesma coisa. A Bíblia, então, deixa de ser a palavra de Deus e passa a ser a palavra da interpretação do Papa junto com os seus cardeais. Então, quem é o Papa do momento e os cardeais do momento? São estes aqui. Qual é a interpretação da Bíblia que a gente tem? É essa. Ok. E agora nós temos qual Papa? É esse outro aqui. Quais são as interpretações que nós temos? Nós temos essas novas interpretações aqui da Bíblia. A Bíblia passa a ser um livro que vai tendo múltiplas interpretações a depender de quem esteja lá em cima. Será que é assim que nós devemos olhar para a palavra de Deus? Será que de fato a tradição ela está acima? Ela é superior à Bíblia? Na época de Cristo também havia tradição. Tradição não é coisa da igreja católica, não é a coisa da igreja cristã. Tradição é uma coisa que sempre existiu. E na época de Jesus também existia tradição. E a tradição, na época de Jesus, muitas vezes confrontava o texto sagrado que já existia. As escrituras sagradas que Jesus mencionou diversas vezes. Então, quando Jesus veio, como disse, o Antigo Testamento existia. E muitos judeus, naquela época, estavam interpretando o Antigo Testamento da sua forma, né? Quem eram os líderes da época, né? Anás, Caifás, então, quem são os rabis aqui? Então aquela cúpula se reunia e dizia, a interpretação agora é essa. Aí vinha um outro grupo, tempos depois ou antes, né? Se juntava, qual é a interpretação? A interpretação aqui agora é essa. Cada um ia trazendo uma interpretação e ia acrescentando coisas, retirando coisas, modificando coisas. Por exemplo, só para você entender o que eu estou querendo dizer, vou citar logo o que está na Bíblia mesmo para que você entenda. O mandamento: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento dizia que o filho deveria honrar os pais, e isso até a sua morte. Principalmente na velhice, quando os pais mais precisam, aquele filho deveria honrar os seus pais. Mas a tradição dos rabis da época de Cristo modificou esse mandamento. E a tradição dizia o seguinte: se você pegar uma soma bem alta em dinheiro, levar para a igreja, você vai dizer assim, Corban, significa aquilo que se poderia aproveitar de mim. Você está livre do mandamento. Como assim, pastor? Explica melhor. Se você levasse uma quantia bem alta de dinheiro para o templo e entregasse e dissesse Corban, era como se você estivesse dizendo mais ou menos assim: toda a responsabilidade que eu tinha para com os meus pais, eu já estou isento, porque estou dando esse dinheiro aqui para a causa de Deus, estou dando aqui para o templo,
então estou livre do mandamento. Então Jesus, quando veio, ele bateu firme contra esta visão dos fariseus, e olha o que Jesus falou para estes fariseus. Aqui está no livro de Marcos, no capítulo 7, e o verso 9. E disse-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então o problema da tradição não é novo. A tradição é algo antigo. E na época de Cristo já tinha gente que, para invalidar o mandamento de Deus, que era o que estava escrito, seguia a tradição. Então, Cristo, quando se trata de tradição e Bíblia, quando se trata da tradição e das Escrituras, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, Cristo coloca cada coisa no seu devido lugar. Jesus diz assim: ei, as Escrituras estão aqui, sua tradição está aqui. Sua tradição não pode suplantar as Escrituras. A sua tradição não pode modificar as Escrituras. A sua tradição não pode confrontar as Escrituras.